Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês aqui pro meu canal é sobre um acontecimento que aconteceu comigo ali no mês passado, mês de agosto, finalzinho do mês de agosto. Eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo para vocês porque eu sofri um acidente de carro e quase morri. Eu não sei se vocês sabem aí, eu tinha um Palio vermelho, meio que tenho ainda um Palio vermelho, e eu fui para São Paulo buscar minha prima Caroline que estava de férias lá. E aí eu falei assim, Caroline, bora lá passar uma semana em Campos do Jordão, na minha casa, eu te busco e te levo. Só que assim, eu nunca tinha ido para São Paulo sem meu pai ou o Vitor. Que aí o Vitor, ele me auxilia no GPS e já o meu pai, ele sabe mais ou menos o caminho de pegar. Só que eu pedi pro Vitor e meu pai e eles não estavam querendo ir, eu queria ir, então eu peguei e falei, vou e pronto. Aí eu fui com a Taíша, só que a Taíша não sabe o caminho, lógico, que é minha irmã do meio. Eu usei o Waze, não sei se vocês conhecem. Só que eu não sei o que, que o Waze fez na hora de ir, gente. Daqui até São Paulo demora mais ou menos 3 horas. E você paga 3 pedágios. Daqui até São Paulo eu demorei 6 horas e não paguei nenhum pedágio. Nós fomos por dentro de Bauru. Beleza, até aí tudo bem. Eu tava cansado, mas não aconteceu nada, tal. Chegou lá, eu fiz o que eu tinha que fazer, peguei Caroline e tal. A gente voltou no outro dia de noite. De lá até aqui, eu falei assim: umas 3 horas no máximo 6. Se demorar 6 horas eu não pagar pedágio, de boa. Se demorar 3 horas também de boa. Gente, eu não sei pra onde o GPS me jogou. Eu caí ali em Diadema e depois de Diadema eu não sei pra onde o GPS em si me jogou. Eu sei que não te passou as 3 horas e não chegava. Até que eu olho assim pro lado e o que, que eu vejo? A praia. Lógico, eu fiquei feliz, parei o carro, desci e, gente, eu já estava cansado. Toda hora que eu estava cansado, eu parava um pouco o carro, eu tomava energético, eu comia alguma coisa e isso já estava me custando dinheiro que eu já não tinha. Eu comi imposto de gasolina. Imposto de gasolina não é barato. E lógico, quando eu comprava para mim, eu tinha que comprar para Caroline, pro filho dela e para minha irmã. A gente continuou andando, passou 6 horas e nada de Campo Jordão. E eu indo pelo Waze. O Waze, no ponto final, ele jogava em Campos de Jordão, só que ele passava por todas as praias e eu só vi isso quando eu já estava no meio da praia. Eu passei ali Santos, Cubatão, Bertioga, Caraguatatuba, Ubatuba. Nossa, eu sei que eu passei todas as praias, literalmente todas as praias. Um negócio que eu demoro mais ou menos 3 horas de São Paulo até Campo Jordão, 3 horas e meia, e que eu demorei para ir de Campo Jordão para São Paulo para não pagar, como é que fala, não pagar pedágio. Na verdade, não é que eu não escolhi não pagar pedágio. O próprio Waze me jogou por não pagar pedágio para ir para São Paulo e demorei 6 horas. E eu fui por Bauru. Eu já tinha passado 10 horas e eu ainda não tinha chegado em Campo Jordão dirigindo. Quando completou 11 horas e meia, mais ou menos, gente, que tava acabando ali, o carro já tava com problema, sabe? Ele tava tendo um vazamento de gasolina e chegou ali na serra, eu acho que de Caraguatatuba ou Ubatuba, ele não tava conseguindo subir, tava derrapando muito, tava chovendo lá, tava muito escuro. A minha irmã e minha prima teve que descer do carro por 2 vezes para mim conseguir subir o carro ali. Acabou a subida, a gente começou a descer ali por São Luís do Paraitinga. Quando chegou numa curva ali muito fechada, eu meio que perdi o controle do carro, o carro bateu na guia, subiu e eu caí na ribanceira. O que amorteceu a minha queda foi que lá na ribanceira tinha muito mato, o mato estava muito grande e no final era meio que um brejo, tava com água, barro. Tipo assim, a criança que estava do lado da Caroline, que é o filho dela, nem acordou porque ele estava na cadeirinha. Eu acordei, a Caroline acordou e a Thaís acordou assustada. Acordou, digamos assim, não é que acordou. Nós já estávamos acordados. Eu e a Thaís estava acordado e a Caroline estava cochilando. A gente meio que. Sabe aquele susto que te levanta assim? A gente se assustou primeiro por causa do acidente, lógico, aí se assustamos. A Caroline ficou preocupada com o filho dela e tal, mas o filho dela não tinha nem se mexido, não tinha nem acordado. Na hora que eu perdi o controle, gente, eu puxei o freio de mão, só que o freio de mão arrebentou, quebrou por baixo do carro. Do farol da frente para baixo arrebentou e os pneus do lado do passageiro também arrebentou os dois.
A Caroline tava cochilando e o filho dela dormindo. A Taíша eu não me lembro, porque eu tava prestando atenção no trânsito. E nessa hora até que já tava clarinho, já tava de manhãzinha assim, não tava muito trânsito, graças a Deus. Porque poderia ter ocorrido coisa pior. O meu carro tava com o tanque cheio de gasolina aditivada e eu perdi bastante dinheiro ali. Mas graças a Deus o carro não pegou fogo. E assim, depois que a gente levou aquele susto, aquele baque que todo mundo viu que tinha acontecido o acidente, eu comecei a chorar, não por causa do acidente, até porque assim, eu chorei, não tinha, dei graças a Deus que não tinha acontecido nada com a gente, mas eu chorei, gente, no carro. Porque assim, a gente sofreu um acidente e o carro eu vou pagar em 4 anos, parcelado. As parcelas já são altas pra mim. O pessoal vê aí eu andando de carro, acha, fala assim, ah, tá podendo toda hora trocando de carro. Não é. Vou contar como é que foi a história. Eu comprei um Celta 2003 na Recobre Veículos aqui em Campos do Jordão. O Celta começou a dar muito problema comigo, até que deu um problema no câmbio. E ele é usado, gente. Carro usado sempre dá problema. Aí o cara da Recobre falou assim: não, vamos fazer assim. Eu recompro esse carro de novo de você e te troco por um Palio. Beleza, ele vai. O Palio, a parcela, tipo assim, a parcela do Celta saía R$ 600. A do Palio saía 575 por mês. Aí eu falei assim: tá bom, vai, é um carro melhor. Vou continuar. O Palio, o Celta já tinha pago em 6. Já tinha 6 meses com o Celta. E o Palio ia começar a pagar mais 4 anos. Aí eu falei, ah, tá bom, compensa, porque é um carro melhor. Tudo bem que é 4 anos de novo pagando, mas é um carro melhor. Aí troquei pelo Palio. O Palio tava dando uns perrengues, tava dando uns problemas, mas eu tava consertando aos poucos o que dava. Tanto que na semana anterior, o carro tinha dado um problema numa mangueira e tava vazando gasolina quando enchia o tanque. Eu já tinha levado para consertar aqui em um bairro de Campos do Jordão chamado Vila Albertina e eles tinham consertado. Só que quando eu desci a serra, o carro começou a dar o mesmo problema. Só que aí não tinha como eu consertar. Primeiro porque eu não tinha dinheiro e segundo que eu tava na serra, é no meio do nada. É muito mato, não tinha como consertar. Desculpa, gente, que eu tô meio resfriado. Beleza. Ah, aí o Palio caiu na ribanceira, eu chorei por causa do estrago do Palio, sabe, gente? Por causa que assim, lógico, eu dei graças a Deus que não aconteceu nada com a gente, mas eu chorei. Porque já são 4 anos pagando como que eu ia consertar esse carro e eu precisava do carro para ir trabalhar, porque assim, o meu serviço é longe daqui da minha casa até o meu serviço é longe. Demora em torno assim, de ônibus, uns 40 minutos, de carro, uns 20 minutos, a pé, umas 1 hora e meia, 2 horas andando. Eu já saí uma vez a pé do serviço, perdi o ônibus. Eu saí de lá 11h20, 11h30. Eu cheguei em casa, era uma e pouco, era quase 2 horas da manhã, então não tem condições de eu vir a pé. E aqui em Campo Jordão não é igual São Paulo ou em Taubaté que toda hora tem Uber. No áudio aí, eu não sei se vocês vão estar vendo, a minha voz pode ficar meio atrasada, tá? Porque o celular tá carregando e tava acabando a bateria e eu falei assim, eu vou gravar assim mesmo. Beleza. Aí eu chorei por causa do estrago. Nossa, destruiu a parte da frente do carro. Eu comecei a chorar, lógico, de desespero, porque eu fiquei assim. Eu já tô cheio de dívida. É cartão de crédito por um lado, é carnê por causa do que eu tava sem celular, eu comprei celular. Aí é ajudar em casa, é pagar. Lógico, gente, isso é um luxo. Porque antigamente eu morava em São Paulo, passava enchente, nunca pensei em ter internet, TV a cabo. Mas eu que sou responsável aqui em casa por pagar a internet, a TV a cabo, meu celular, meu cartão de crédito, ajudar nas compras de casa. Eu também tenho um celular de conta. O pessoal fala, celular de conta tá podendo. Não é, gente. Divide eu, o Vitor e minha irmã. Sai mais ou menos R$ 45 para cada um. Se você for ver, R$ 45 para cada um, se você coloca 2 vezes R$ 20 no mês, já tá pagando um celular de conta praticamente. Só que às vezes a pessoa tem um celular pré-pago, paga R$ 40 de crédito no mês e poderia ter um pós-pago que paga mais ou menos 45. E a ligação para qualquer operadora de qualquer prefixo é ilimitada no Brasil. SMS para qualquer operadora de qualquer prefixo é ilimitado. E internet ilimitada, então para mim compensava. Aí eu sou responsável por pagar todas essas contas. Eu comecei a chorar de desespero porque eu falei assim, eu gastei quase todo o meu dinheiro, demorando quase 12 horas para viajar para Campos do Jordão. O carro quebrou em São Luís do Paraitinga. Destruiu o carro. Eu não teria como sair de São Luís para vir para Campos do Jordão, muito menos o restante dos dias do mês. Trabalhar sem dinheiro de condução. E assim, naquele mesmo dia que eu sofri o acidente, eu teria que trabalhar. Era uma quarta-feira. Eu falei assim, pronto, tô ferrado, acabou. Como é que eu vou fazer?
Nesse dia, eu mandei mensagem pra minha patroa e pra minha gerente, mandei as fotos, né, do que aconteceu, falei que sofreu um acidente, que eu não ia ter como trabalhar, até porque eu não estava com um psicológico, eu não estava com cabeça pra ir trabalhar. Os guinchos foi lá, aí foi. Eu não tinha seguro, gente. Não tinha seguro no carro. O guincho lá da onde tava lá mesmo de graça, e falou assim: ó, a gente te tira esse carro daí e te leva até um ponto de parada mais próximo, mas a gente não faz mais nada além disso. Foram os policiais lá também, e foram uma ambulância. A ambulância mediu a pressão de nós quatro, perguntou se a gente tinha batido alguma coisa. A Caroline meio que deu uma encostadinha só na cabeça, assim, mas nem sentiu dor. Eu bati a minha perna e tava com um pouquinho de dor, mas falei pra ele, na hora, assim, do nervosismo, você nem sabe o que falar. Eu falei pra ele, não bateu nada. Damos todos bem. A Caroline, porque ficou desesperada com o filho dela, ela deu um pouco de pressão alta, mas nada depois de uns 3 minutos se normalizou. Bom, aí o guincho levou a minha irmã. Foram dois guinchos. Levou a minha irmã, o filho da Caroline. E a Caroline num guincho e eu em outro. Gente, eu fui o trajeto inteiro do guincho até um posto de gasolina mais próximo, que demorou uns 20 minutos chorando. Literalmente, porque assim eu fiquei pensando, eu não tenho dinheiro para pagar. A minha preocupação era como eu vou pagar. Deixou a gente lá. Eu já tinha avisado, nós já tínhamos avisado o pessoal, né? A minha família. Caroline tinha avisado o pai dela em São Paulo e eu tinha avisado a minha família em Campos. Aí eu falei, pai, eu não tenho condições de sair daqui onde eu tô, de São Luís do Paraitinga, nem tenho condições de levar o carro. O que nós fizemos? É, eu descobri que a BV tinha disponibilizado um guincho de até 100 quilômetros e já estava incluso no valor das parcelas, como se fosse um seguro que só valia para guincho ou se eu batesse em carro de terceiros. Resumindo, não tinha nada a ver com o meu carro, mas o guincho valia para mim. Aí a BV, o seguro era da Mapfre Seguros, trouxe meu carro até minha rua aqui em Campo Jordão de graça, deixou o carro todo estrupiado ali na rua. E aí, agora a questão seria como fazer para sair de São Luís do Paraitinga e vir com toda a minha bagagem para Campos do Jordão. Por causa que assim, na hora, a BV tinha me informado que o cara não ia trazer nenhuma bagagem. Falei assim, pronto, ferrou. Aí o cara chegou lá, a gente conversou com o cara que ia trazer o carro e ele concordou em trazer a bagagem. Trouxe a bagagem, a Caroline só ficou com a bolsa dela e os documentos e eu só fiquei com uma bolsa e meus documentos e da Taísha. Aí agora seria como fazer para sair de lá e vir para cá. Conversei com meu pai e com a Natália, eles iriam emprestar o dinheiro. Só que para vir de ônibus não estava compensando. A gente ia ter que pegar um Uber de lá até a rodoviária de Taubaté um ônibus até aqui. Sairia em torno de R$ 130 no total, R$ 140. Nós conversamos com o cara do guincho. O cara do guincho falou: não, eu conheço um Uber e ele cobra um valor fixo para você. O Uber cobrou de lá até aqui, gente, R$ 80. E olha, eu vim no Uber de meia, porque a gente caiu no brejo, nós estávamos lotados de barro. Eu forrei o cobertor do Uber que eu tinha no carro. Como eu tinha outra roupa na bolsa, eu fui no banheiro, meio que me limpei, tirei a meia, coloquei outra e fiquei descalço de meia, porque a outra meia não tinha condições. Meu sapato não tinha condições, estava molhado e cheio de barro. Minha calça estava suja. Eu troquei de calça, vesti uma calça, que depois que eu fui ver que nem era minha, era de mulher. Mas tava nem aí, tava dentro do carro, tava preocupado com outra coisa. Vim pra casa, cheguei em casa, lógico que eu chorei, fiquei uma semana preocupado, triste com o carro. Mas, assim, eu não consertei o carro, não sei como que eu vou fazer para consertar o carro. Ficou R$ 3.700 para consertar o carro. Minha mãe foi, não sei se ela chorou, não sei o que ela fez. Ela conversou com o cara onde eu comprei o carro, na loja de carros usado. Ele falou assim: não, eu libero um carro pro seu filho, mas o carro é muito, muito velho. Eu libero o carro pro seu filho para ele trabalhar, eu empresto de graça. E aí ele emprestou o carro para mim no dia seguinte. Eu fui lá pegar o carro. Isso no dia seguinte, não no dia seguinte após o ocorrido, uma semana após o ocorrido. Fui lá, peguei o carro. Gente, eu fui trabalhar com o carro, coloquei R$ 40 de gasolina aditivada, né? Porque eu sempre coloco aditivada porque eles falaram que dura o motor, sei lá, melhora a qualidade do motor, dura mais a peça do carro em si. Cheguei no meu serviço com o carro, na hora de sair com o carro, esse carro muito velho, ele não saía de lá.
Eu fiquei entre, para voltar para casa, ônibus, Uber e a pé, esses dias, durante mais uma semana. Até que eu fui lá novamente, conversei com o cara e falei, ó, o carro tá parado lá no meu serviço, não consegui tirar, não liga mais. Aí ele vendeu esse carro por uns 4, 5 mil pra um outro cara, com gasolina que tava lá, que eu perdi mesmo. E falou assim, não, eu tenho um outro carro aqui, vamos fazer assim. Você conserta aquele carro que tá em São José dos Campos atualmente, no conserto. Você conserta aquele carro, paga os 3.700, eu acho que é por aí que ficou esse preço mesmo. E eu compro esse carro de você e te revendo outro. Só que, gente, eu não tenho ainda condições de pagar esse conserto. Aí o que que ele fez? Ele me liberou outro carro, eu já tô com outro carro, vai fazer uns 8 dias, 10 dias, uns 10 dias. Eu tô com outro carro mais novo. E aí eu vou ver como que eu vou pagar o conserto daquele carro. Mas assim, e olha que, gente, no começo, quando eu comprei o Celta, que ele me deu muita dor de cabeça, eu confesso que eu fui ignorante com o cara da Recobre, e hoje eu agradeço bastante ele por ter me ajudado, porque ele me ajudou bastante. O carro deu problema? Deu, mas ele me ajudou. Bom, é isso, pessoal. Aí a seguir aqui no vídeo vai ter algumas fotos do acidente, tá bom? Não teve. Quem tirou as fotos, a maioria foi a Caroline ou a Taísha. Então algumas fotos pode estar desfocada. Mas eu separei as que estão as melhorzinhas para vocês verem como ficou o carro, tá bom? E não sei nem como que vai ser o desfecho desse conserto para mim, porque eu tenho acho que até o final desse mês para consertar o carro ou para dar entrada no carro para que o homem não recolha esse carro que ele me emprestou, porque assim, ele tá me revendendo esse carro, o novo, só que o novo não tá ainda no meu nome. Só vai estar no meu nome após que eu consertar o outro, ou que eu dê entrada no conserto. Entendeu? Aí o pessoal vê assim, já eu com outro carro na mão e fala assim, ah, esse aí tá podendo. Carro de luxo, não é, gente. Você não sabe o que é sacrifício para pagar em 4 anos. E você não sabe qual o sacrifício é para me pagar o conserto do carro. Ali do lado, hoje tem pouco reciclado porque eu vendi ontem, ontem de ontem, antes de ontem. Mas vou mostrar para vocês. E não reparem na bagunça e nem na parede. Porque assim, a parede do meu quarto, todas elas mofam muito. Se você for ver aqui assim, bem aqui atrás assim de mim, ó. Você pode ver que lá tá meio, desculpa. Lá tá meio amarelado, toda a parede mofa. O cheiro do quarto em si é um cheiro ruim. Mas é o que nós temos condições atualmente. Eu vou mostrar pra vocês ali um pouco do reciclado pra falar que não é mentira. Olha, ali ó, vocês podem ver lá garrafas de vidro, mais pra cima uma lata de ferro. Aqui são papelões e desse lado aqui é plástico. Aqui nessa sacola é papelão e aqui é minha bolsa. Entendeu? Eu vendo. Quando aqui tá quase cheio de reciclado, aquela parede quase toda ali cheia de reciclado, eu pego, coloco tudo no porta-mala do carro e nos bancos de trás, vou lá e vendo, ou para ajudar na gasolina, ou para comprar alguma coisa quando eu tô com fome, para comprar um desodorante, para ajudar em qualquer coisa, para comprar uma coisa para casa, tá bom? Bom, então aí agora espero que vocês deem um like, curtam o vídeo, compartilhem para me ajudar, para o canal crescer. Esse vídeo não vai ter muita edição, até porque eu não sou bom em edição, mas o que importa é o conteúdo. A seguir, segue as fotos do acidente do carro que deu para tirar de foto, porque meu celular, na hora, pra você ter a noção do tamanho do perrengue, o celular na hora acabou a bateria. Caroline tirou umas fotos, Taisha tirou outra, eu tirei algumas, mas acabou a bateria na choradeira, assim, eu não tava com cabeça. Quando eles estacionaram lá no primeiro no ponto de parada e deixaram o carro lá, eu liguei o carro, mas não dei partida, só girei um pouquinho a chave e coloquei meu carro no carregador para poder carregar o meu celular e o da Taísha. Então a seguir, segue aí algumas fotos, tá? Para vocês verem como ficou o estrago do carro. É isso, pessoal. Se inscreva no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Beijos. Ah, e ative o sininho. Beijos. Yeah. Eu não tô